Caros irmãos, queridas irmãs, chegamos ao quarto e último domingo do Advento. O Advento acontece ao longo de 4 semanas, sendo que a última semana é sempre incompleta. Este ano, mais incompleta do que nos outros anos, porque, na verdade, a 4ª semana do Advento este ano dura um dia. Hoje à noite nós já estaremos celebrando o Natal do Senhor. Há uma tradição que diz que nós celebramos 4 semanas do Advento, porque durante o Advento nós meditamos sobre 4 vindas de Cristo. A primeira delas é a sua vinda segundo a carne. É o mistério da encarnação que nós celebramos no Natal. E na verdade hoje nós até escutamos o evangelho da Anunciação. Claro, no Natal nós celebramos o mistério da encarnação, o nascimento do menino Deus, de Jesus Cristo. Mas o mistério da encarnação propriamente dito não acontece no Natal. Acontece 9 meses antes. Por isso, no dia 25 de março, a igreja celebra a solenidade da Anunciação, 9 meses antes do Natal, porque é no momento em que Maria diz o seu sim e o Espírito Santo vem sobre ela e ela concebe, ela fica grávida. Por obra do Espírito Santo, ali acontece a encarnação. E depois de 9 meses, então, nasce Jesus em Belém, no dia 25 de dezembro. Mas a encarnação já tinha acontecido lá no dia 25. É o primeiro mistério gozoso do Rosário que nós rezamos. Inclusive, são os 2 dias do ano em que nós, no momento do credo, nos ajoelhamos ao dizer que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ou então, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Quando nós professamos a nossa fé no mistério da encarnação, tanto no dia 25 de março, solenidade da Anunciação, quanto no dia 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor, nós nos ajoelhamos. É o que nós faremos hoje à noite, já na missa da noite do Natal, porque é esse mistério de Deus que desce do céu. Ele é o Altíssimo. Vejam como essa palavra que nós usamos para nos referir a Deus, ele é o Altíssimo, ou seja, ele é tão alto, tão alto, tão alto que eu não consigo alcançá-lo. Ele é inalcançável, ele é inatingível, inacessível. Como é que eu posso alcançá-lo se ele é altíssimo? Mas esse Deus que é altíssimo desce até a nossa baixeza, até a nossa pequenez, e ele se faz Emanuel, Deus conosco. E agora ele é uma pequena criança que eu posso segurar no colo. Então, porque nós celebramos esse mistério do abaixamento de Deus, nós nos ajoelhamos, não agora nesta missa, mas à noite, já começando a celebrar o Natal do Senhor, e também, como eu disse, no dia 25 de março, solenidade da Anunciação. Então essa é a primeira vinda que nós celebramos no Advento, que nós meditamos, preparando-nos para o Natal, Jesus que veio na carne. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz que esse mistério ficou escondido. O mistério mantido em sigilo desde sempre agora foi manifestado.
Deus manteve segredo. Olha, Deus tem um segredo para contar para nós, daí a nossa curiosidade já fica aguçada, né? Nossa, tem um segredo. Deus está mantendo algo em sigilo desde sempre. Agora Ele vai contar o segredo. Que segredo é esse? É o mistério do Cristo, é o mistério do Filho eterno, do Filho unigênito. Esse é o mistério que foi anunciado, que foi comunicado, manifestado, e diz São Paulo, pela pregação do Evangelho, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Deus tem um Filho, e esse Filho eterno se encarnou, se fez homem, veio ser o nosso Salvador. Foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. Ter fé, portanto, é ser obediente. Não basta acreditar em Deus. São Tiago, na sua carta, diz: o diabo também sabe que Deus existe. Mas ter fé é obedecer a Deus. Vós sereis os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Quem me ama de verdade, guarda a minha palavra. E porque guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e a ele nós viremos e faremos nele morada. Então daí nós temos a segunda vinda de Cristo, o segundo advento de Cristo, que é Cristo que quer nascer nas nossas almas, Cristo que nos visita constantemente com a graça do Espírito Santo, que nos visita na Eucaristia, que desce do céu na Eucaristia. Cristo que vem até nós por meio da sua palavra, quando ela é pregada, quando ela é anunciada. De tantos modos Deus nos visita e se faz presente no meio de nós. Daí nós temos a vinda de Cristo por ocasião da nossa morte. Quando nós morrermos, nós seremos visitados por Cristo, nós compareceremos diante dele para prestarmos conta da nossa vida e o nosso juízo particular. E finalmente, a vinda de Cristo, que nós chamamos de a sua vinda gloriosa, no final dos tempos, para o juízo final, para o juízo universal, a parousia. Quando ele vier em sua glória, nós dizemos no credo niceno, que nós vamos rezar daqui a pouco, e também são palavras do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora no Evangelho de hoje: o seu reino não terá fim. Por isso é que a quarta e última semana do Advento é incompleta. São 3 semanas inteiras, 3 semanas completas, e a quarta semana é sempre incompleta. Como eu disse, este ano, bem incompleta, porque é um dia só, né? Mas, porque quando ele vier em sua glória, o seu reino não terá fim. É o dia sem ocaso, que não acaba. Então a quarta semana do Advento também não acaba, né? Ela é interrompida pelo Natal do Senhor. Então parece que passou tão rápido o Advento nessas 4 semanas de preparação, que nos lembram essas vindas de Cristo, para nós então agora, hoje à noite, celebrarmos a encarnação, o nascimento do Verbo, da Palavra eterna de Deus entre nós. E neste quarto domingo, aparece em destaque para nós Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, que é exemplo, o maior exemplo que houve e que haverá, daquilo que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, que é a obediência da fé. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Obediência da fé, é isso. Submissão a Deus. Cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade de todos os modos e maneiras. O que quiserdes, Senhor, eu quero. Isso é a obediência da fé. Confiança em Deus, abandono, entrega nas mãos de Deus, e Nossa Senhora é o maior exemplo disso para nós.
ela é visitada pelo anjo. Vejam que ela fica constrangida. A palavra que o Evangelho usa aqui, Maria ficou perturbada com as palavras de saudação do anjo, porque São Gabriel saúda Maria dizendo: ave cheia de graça. E ela, humilde como era, fica confusa, perturbada, constrangida com aquele elogio que um arcanjo faz a ela: ave, alegra-te, cheia de graça, uma saudação tão solene, numa atitude de reverência do anjo. Aquele ser angélico a saúda daquela maneira, ela fica constrangida. A gente pode imaginar até Nossa Senhora meio sem jeito, envergonhada, ruborizada, ficando vermelha de vergonha. Como assim? Cheia de graça. E o anjo começa a explicar para ela: não tenhas medo, Maria. Essa expressão aparece na Bíblia, alguns dizem que essa expressão aparece na Bíblia 365 vezes. Não tenhas medo, não temas, né? Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Isaías, Jeremias, São José, São Pedro, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho. E o anjo vai dizendo palavras. Vejam que Nossa Senhora conhecia a palavra de Deus com profundidade. A gente sabe de alguns santos na história da igreja. Vocês sabem que o povo antigo tinha memória melhor do que a nossa, né? Porque nós temos pouco hábito de usar a memória, já que nós, a maioria, sabe ler e escrever e tem, né, os livros e as redes sociais e as coisas, mas antigamente era muito mais difícil, então as pessoas exercitavam muito mais a memória. Fala-se, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino, Santo Antônio e outros tantos santos sabiam praticamente a Bíblia inteira de cor. E Nossa Senhora também conhecia muito bem as Escrituras, tanto que ela, no seu cântico Magnífica, ela vai citando inúmeras passagens do Antigo Testamento de cor, né? Então, quando o anjo Gabriel começa a dizer para ela assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, ela já lembra da profecia de Isaías que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí São Gabriel diz para ela: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Ela já se lembra da promessa que Deus tinha feito a Davi e que nós escutamos hoje na primeira leitura e no Salmo. Deus tinha feito uma aliança com Davi, dizendo para ele pela boca do profeta Natã: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então, quando o anjo diz: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, Nossa Senhora se lembra dessa promessa que Deus tinha feito a Davi tantos séculos antes, aquela aliança que Deus fez com o seu servo Davi. E é por isso que no seu Magnificat, no seu cântico, Nossa Senhora vai dizer assim: conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade, de seus filhos, para sempre. Ou seja, Maria diz que Deus cumpre as suas promessas, que o que Deus promete Ele cumpre, porque Ele é fiel. Então Maria vai escutando aquelas palavras do anjo, ela vai entendendo tudo. Deus me escolheu para ser a mãe do Messias,
Ela conhecia essas profecias, ela conhecia essas promessas, mas ela fica um pouco confusa. O nosso texto diz que Maria, lá no comecinho diz assim: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Na verdade, Maria não era prometida em casamento a José, ela já era casada com José, segundo a lei judaica. Eles ainda não coabitavam, eles ainda não moravam juntos, porque esse era o costume da época. O casamento acontecia em 2 fases, mas ela já era casada com José. Quando ela diz para o anjo: mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ora, claro, conhecer aqui significa ter intimidade, porque Nossa Senhora tinha feito um propósito de se manter virgem, mesmo depois de casada com José. A gente pode supor que ela havia combinado com São José: olha, nós vamos nos casar, mas Deus me inspirou um propósito de permanecer virgem, de consagrar a Ele a minha vida, de ser toda de Deus. E São José deve ter dito para ela: bom, eu também tenho esse propósito, Deus me inspirou a mesma coisa, então nós vamos nos casar, mas vamos conservar a virgindade. Daí que Nossa Senhora pergunta para o anjo: mas como eu vou ser mãe? Você está dizendo que eu vou conceber e dar à luz um filho e ser mãe, mas de que modo isso vai acontecer sem que eu quebre esse voto, esse propósito que eu fiz com Deus de permanecer virgem? Como é que eu posso ser mãe e permanecer virgem? E o anjo então vai explicar para ela: Maria, para Deus nada é impossível. A tua parenta Isabel, que era estéril, já está grávida de 6 meses. O Espírito Santo vai realizar esta obra em você. Então Nossa Senhora queria compreender apenas como ela podia conciliar essas 2 coisas: ser mãe e ao mesmo tempo permanecer virgem. Ela estava convicta de que Deus queria que ela permanecesse virgem, mas agora vem essa novidade: Deus quer que eu seja mãe. Como é que Ele pode querer as 2 coisas? Calma, Maria, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Você será mãe e virgem ao mesmo tempo, mãe, virgem e esposa. Quando Nossa Senhora então percebe que não há contradição nenhuma, que ela vai agradar a Deus, não vai desfazer o seu voto para fazer aquilo que Deus estava pedindo agora a ela, imediatamente ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Os padres da igreja muito cedo estabeleceram uma relação entre esse faça-se de Maria e o faça-se que Deus diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus diz assim: faça-se a luz, e a luz se fez. É a criação do mundo que começa quando Deus diz faça-se. Faça-se é um verbo no imperativo, faça-se. E o mundo foi criado pela palavra de Deus, pelo verbo. Agora Nossa Senhora diz: faça-se em mim, e o verbo se fez carne. É uma nova criação, é um novo começo. O mundo decaído é regenerado por esse faça-se de Maria. Como lá no início, pelo faça-se pronunciado por Deus, tudo começou a ser criado. E no Pai Nosso, Jesus também nos ensina a dizer: seja feita a vossa vontade. Em latim é a mesma palavra, fiat voluntas tua. Fiat, faça-se. Fiat lux, faça-se a luz. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
Então, isso é a obediência da fé. Seja feita a vossa vontade. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra se realize na minha vida. Que eu faça a tua vontade e não a minha. Então, se nós temos fé, nós temos que ter essa submissão a Deus, essa confiança em Deus, ao contrário de Eva. O diabo semeou no coração dos nossos primeiros pais a dúvida, a desconfiança em relação a Deus. Ele que é o adversário, ele que é o inimigo, quis convencer a humanidade de que Deus, que é nosso amigo, é que é nosso inimigo. Então, ele vai dizer assim: Deus disse para vocês que esse fruto é venenoso, que vocês não podem comer deste fruto, porque se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Mas é mentira, Deus está mentindo para vocês, Deus está enganando vocês. Comam, o fruto é gostoso, é bom, faz bem, come sim. Deus é mentiroso, Deus está enganando vocês. O diabo semeia a dúvida. E Nossa Senhora, ao contrário, se confia inteiramente a Deus. E o relato termina, a gente poderia imaginar assim, né? O anjo apresentou a proposta, o decreto divino, a mensagem da qual ele é portador. Nossa Senhora disse o seu sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a gente imaginaria que então o anjo explicaria para ela. Ah, muito bem, então você aceita? Aceito. Então, olha, vai ser assim, fica tranquila. Depois eu vou falar com São José e vou explicar para ele tudo direitinho. Eu vou aparecer em sonho para ele e vou explicar como foi que você ficou grávida. Vou dizer para ele assumir você com a criança. Depois, olha, logo que você estiver para dar à luz, vocês terão que ir lá para Belém por causa do recenseamento, e lá vocês não vão encontrar lugar para ficar. E o menino vai nascer numa manjedoura, numa estrebaria. Mas fica tranquilo, é assim mesmo, é o plano de Deus. Depois Herodes vai tentar matar o menino, mas aí vocês vão fugir para o Egito. Não acontece nada disso. O anjo simplesmente vai embora. O anjo se retira. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não vem mais nenhuma instrução. Então, aceitou, tchau. Tanto é que a gente acompanha lá no Evangelho de São Mateus a angústia de São José, quando ele fica sabendo que Nossa Senhora está grávida. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O filho não é meu. Esse mistério, né? São José diante do mistério da Virgem Maria grávida, é como Moisés diante da sarça ardente. O que é que eu faço? E agora? Esse mistério que está acontecendo aí, eu não sei explicar. Eu sei que Maria é santa, eu confio nela, mas como é que pode ela estar grávida? Isso só pode ser coisa de Deus. Eu assumo ela como esposa, eu vou ser pai desse menino, ou eu vou embora, deixo ela em segredo, o que é que eu faço? Então, Nossa Senhora e São José também caminharam na penumbra da fé. O tempo todo. E quantas pessoas querem conhecer o futuro, né? Quantas pessoas procuram essas superstições que existem por aí, os adivinhos. Não, eu vou lá na cartomante, ela vai jogar as cartas lá para mim para eu saber o futuro, o que é que vai acontecer. Vou fazer o meu mapa astral, vou consultar o meu signo para saber o que é que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Vou pedir para a cigana ler a minha mão, para eu saber quanto tempo eu tenho de vida ainda. E não é à toa que Deus abomina essas práticas e condena essas práticas desde o Antigo Testamento, dizendo: olha, quem consultar os espíritas, quem invocar os mortos, os adivinhos, os feiticeiros, seja arrancado do meio de vós. Isso é uma abominação aos meus olhos. É um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Não cabe a nós conhecer o futuro, porque o meu futuro, já diz o ditado,
a Deus pertence. Eu tenho que confiar em Deus, como a Virgem Maria, como São José, ser obediente a Deus, é a obediência da fé, e colocar a minha vida nas mãos dele, e Deus vai me mostrando, né? Eu não preciso saber o dia da minha morte, eu tenho que aceitar a minha morte, onde, quando e como Deus quiser. Eu não sei se eu vou morrer de acidente, se eu vou morrer de doença, se eu vou morrer de velhice, eu vou morrer algum dia. Deus já sabe o dia, Deus já sabe a hora, Deus já sabe onde, como, mas não cabe a mim saber. Eu só tenho que aceitar, confiar em Deus. Agora, se eu soubesse, imagine só, tem gente que quando está passando por uma dificuldade no casamento diz assim: ah, se eu soubesse que ia ser assim, não tinha nem casado. Ah, se eu soubesse que ter filho era assim, que ia me dar tanta dor de cabeça. Quando eu entrei no seminário, lá em 2006, se Deus tivesse mostrado para mim todos os obstáculos, talvez eu ia desanimar, dizer assim: ah, talvez é melhor fazer outra coisa na vida, né? Então, não interessa para nós saber o futuro. A cada passo que eu vou dando, Deus vai me sustentando, e como a Virgem Maria e São José, importa que eu apenas diga: faça-se a tua vontade, realiza o teu plano em mim. Confiança, entrega, abandono. Nada de querer adivinhar o futuro, saber o futuro, prever o futuro. O futuro a Deus pertence. A minha vida está nas mãos de Deus. Ela não depende da posição dos astros no céu, do movimento dos planetas. Não, a minha vida depende só da providência de Deus. Está nas mãos dele. Então a Virgem Maria, neste quarto domingo do Advento, já estando nós às vésperas do Natal, há poucas horas já de celebrarmos o Natal, nos dá esse exemplo de obediência da fé. Deus cumpre as suas promessas, conforme prometer aos nossos pais. Há tantos séculos ele prometeu a Davi, e agora ele está cumprindo essa promessa. E é por isso que Nossa Senhora e São José foram superando todos os obstáculos, enfrentando cada adversidade que foi aparecendo no meio do caminho. Tem um padre que diz assim: Nossa Senhora passou por tudo que passou, teve que fugir com o menino e São José para o Egito, dar à luz naquele lugar que não tinha higiene nenhuma, que não tinha condição nenhuma de uma mulher dar à luz ali. Viu seu filho morto na cruz. Nossa Senhora passou por tudo isso. E você quer ser tratada a pão de ló. Qualquer coisa que acontece, já fica revoltado com Deus. Ai, porque Deus, porque comigo, etc. O bonito quer ser tratado a pão de ló. Alecrim dourado não pode sofrer. Nossa Senhora passou por tudo que passou, São José, ela que era santíssima, mas eu não posso sofrer. Não, se Deus me deixar sofrer, eu já fico revoltado. Então peçamos a Nossa Senhora esta fé inabalável, que não coloca condições para o agir de Deus, mas que se entrega, que se abandona por inteiro com confiança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.